Bom, Etide, só para te agradecer a presença, né? Temos aqui o nosso grupo de estudos em direitos fundamentais, né? Tem doutorandos, tem mestrandos, tem alunos de graduação, né? Que participam, e também alguns externos, no caso aqui, a Júlia. Então, vocês têm mais alguém que não é aqui da PUC nesse momento, né? Mas, de todo modo, saúdo a todas e todos, né? Então, uma coisa mais petit comité, né? Esse espírito também do grupo, né? Mas um grupo muito qualificado. E o nosso procedimento, que eu acho que já te expliquei, o Lourenço já deve ter falado, é uma fala não muito longa, né? Para poder ter algum debate, né? Na sequência, né? O grupo também tem esse espírito de ter algum debate, né? Ele funciona das 12 a 1, né? E aí, eu não sei como é que ficou o teu tempo de fala, se 30 minutos, né? Fica bem para ti, outro para eles também falar mais, aí fica, qual é a tua ideia? Só para eu te apresentar e começar oficialmente. Obrigado, professor, pela oportunidade. É, Minha fala é entre 30 e 40 minutos, é mais do que suficiente para a gente poder abrir o debate. Eu consigo explorar todo o tema, preparei o material em slide, Ah, ótimo. eu disponibilizo depois para o Lourenço Tá. e aí fico a critério do senhor. Tá bom, então vamos nessa linha. Então vamos começar, mas eu vou te apresentar, evidentemente, né, agora oficialmente. Então, gente, bem-vindos novamente todas e todos. Saúdo aqui o nosso convidado de hoje, especial, o professor doutor Etílides Yuri Queiroz, né? Vou apresentar o currículo que nos passou. Ele é doutor e mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, é secretário-geral da Comissão de Terceiro Setor da OAB Bahia, secretário-geral da Comissão de Terceiro Setor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Está fazendo, realiza estudos de pós-doutorado no Centro da Universidade do Brasil, no CEUB, e aqui conosco, né, na nossa PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor dos cursos de pós-graduação da UniFTC, que eu realmente não sei traduzir, em direito público, direito privado, membro do Instituto dos Advogados da Bahia, membro da diretoria plenária da Associação Comercial da Bahia, atua no direito público, né, direito tributário, administrativo, direito à educação e terceiro setor são os focos da atuação acadêmica e profissional, né, como advogado do nosso ETIDES, né? O tema dele, só para reiterar, é a imunidade tributária como instrumento de fomento para as instituições do terceiro setor atuarem na concretização de direitos sociais no Estado brasileiro. Tá? Então, ETIDES, muito obrigado pela participação. Já te passo a palavra desde logo, então. Obrigado, professor, a qual tenho imensa satisfação de poder participar dessa aula. Já acompanho o grupo de pesquisa há algumas semanas, a convite do professor, e muito obrigado pela receptividade e pela oportunidade. Agradeço ao Lourenço, o qual estendo a todos e todas os membros do grupo de pesquisa que me foi muito atencioso. E meu tema vai muito em relação à questão da realização dos direitos sociais, ou seja, os direitos de segunda dimensão. Esse tema já foi objeto do artigo no último compêndio agora de Buenos Aires. Então, logo seja publicado, eu disponibilizo também para que o Lourenço possa disponibilizar para a turma, para quem tiver mais interesse em aprofundar o estudo. E no que consiste? Inicialmente, eu apresento que a imunidade tributária ela foi concedida ao Estado brasileiro na Constituição de 88 como meio de fomento para que as organizações sociais pudessem atuar em complementariedade ao Estado na realização dos direitos fundamentais de segunda dimensão, também conhecido como direitos sociais. Então, o tema fica um pouco extenso porque eu gosto de fazer a delimitação do objeto de pesquisa já no próprio tema. Então, o que é que eu inicio? Eu inicio explicando o que são organizações sociais. Para quem não conhece, organizações sociais, organizações do terceiro setor, são entidades da sociedade civil, sem finalidade lucrativa, que buscam a realização ou a concretização de um direito fundamental.
principalmente devido à questão do nosso Estado brasileiro ser muito, no caso, aquém da realidade dos direitos sociais. Essa atuação tem sido voltada, principalmente nos últimos 10 anos, para a concretização dos direitos sociais. Em especial, avançou-se muito na saúde, está se iniciando uma evolução gradativa na educação e temos previsão expressa para a assistência social. Mas, dentre esses, existem vários outros, como cultura, esporte. Estou falando dos que são mais, os que estão em mais evidência, ou seja, aqueles que evoluíram mais na última década, apesar de organizações não governamentais, que são organizações sociais, já existirem desde a década de 90, iníciozinho da década de 90, isso foi expandido na última década, principalmente pelo julgamento do Tribunal de Contas da União, quando impediu as cooperativas de realizarem pactos com a administração pública. Então, por que a nomenclatura terceiro setor? Essa nomenclatura de terceiro setor, ela veio de uma evolução histórica em que nós podemos fazer um paralelo com a acepção das dimensões dos direitos fundamentais. Quem estuda com o professor Inho sabe claramente que nós tivemos a Revolução Americana de 1787 e, posteriormente, a Francesa. Eu estava acompanhando a última aula, eu vi que se falou muito sobre a Revolução Francesa e sobre o direito na França, de 1789, em que implementou quais seriam as três primeiras dimensões de direitos fundamentais a serem abarcadas em uma Carta Constitucional, que era a igualdade, a liberdade e a fraternidade. A França consagrou, em 1789, apesar de ter se iniciado com a Revolução Americana, o direito de liberdade. A Constituição de Weimar, em 1917, trouxe que os direitos de igualdade não deveriam ser meros emblemas inócuos na Constituição e consagrou os direitos de igualdade, que nós trazemos aqui como direitos sociais. E, posteriormente, veio a assunção dos direitos de fraternidade. Por isso que é o terceiro setor, porque primeiro nós temos, o primeiro setor é o Estado, a organização pública fundada que visa realizar a satisfação de todos esses direitos. Inclusive, o direito à igualdade está previsto no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal. É uma cláusula pétrea. Depois nós temos, e a nomenclatura histórica traz como indústria, mas não é indústria sim, são as atividades econômicas com finalidade lucrativa, que aí nós temos indústrias, comércio, que entra como o segundo setor. E o terceiro setor é a organização, que é a sociedade civil organizada. Por isso que geralmente nós utilizamos o termo OS e OSC. Isso é explicado muito pelo professor José Eduardo Paes, de Brasília, que escreveu um livro muito bom sobre o tema, Third Sector, e que atualmente tem sido não só atuando de forma a complementar a realização dos direitos sociais no Estado brasileiro, mas também, principalmente, ajudando diretamente o Estado. E eu vou explicar isso posteriormente. Eu tenho um material para apresentar, eu queria compartilhar a tela e não estou conseguindo. Colocar como administrador. Eu tenho um slide, seria interessante para o pessoal conseguir acompanhar melhor a apresentação. Vendo isso aí. Professor, o senhor observa tem uma opção verde, provavelmente navegador de share screen, e daí aparece as janelas do seu computador que dá para compartilhar. Certo. Só um minuto. Deixa eu ver se... Eu vou continuar e depois eu passo o material para o pessoal. Pode ser, Lourenço? Pode ser? Como o Claro, senhor pode preferir. ser, pode ser. Pronto. Bom, inicialmente, eu venho de um plano cartesiano, então eu abandono
qualquer verdade que tenha sido como absoluta e faço do meu estudo desde a perspectiva em que eu considero correta, que eu sou um adepto da teoria contratualista da formação do Estado. Eu acho que se o ser humano, ao nascer, ele abdica de parte de seus direitos para se submeter às regras impostas ao Estado, o Estado tem com ele uma relação de reciprocidade ou sinalagmática, como aqui na Bahia nós gostamos muito de defender a teoria do professor Orlando Gomes, em que ele trata essa situação de que o Estado tem direitos também, tem deveres com esse cidadão. Esses deveres eu traduzo na questão, principalmente, dos direitos fundamentais, sejam eles os direitos de primeira dimensão, que são os direitos de liberdade, que posteriormente, hoje, a doutrina moderna, principalmente que eu gosto muito de utilizar dois professores da Universidade de Nova York, Cassius Stein e Stephen Holmes, que eles trazem Law and Economics, que eles trazem os direitos positivos e os direitos negativos, e que eles tratam também a tributação como um meio de efetivar esses direitos, como também, eu já me antecipei, aos direitos sociais. Então, se o Estado tem a necessidade de constituir, ou seja, de realizar a formação e a constituição desse direito, a tributação é um dever imposto ao cidadão para que o Estado possa proporcionar ambos os direitos. E aí eu cito, o professor Ingo já no meu anteprojeto, já disse até que eu estou desatualizado, mas eu cito o professor Guimarães Mendes e o professor Gonnet, em que eles dizem que não existe Estado social sem Estado fiscal. Por quê? E aí eu retorno ao estudo dos professores Susten e Holmes. Você tem um custo tanto para implementar as políticas públicas positivas, que são os direitos fundamentais de segunda dimensão, os direitos sociais, ou seja, se eu tenho que realizar atendimento de saúde de forma gratuita ao cidadão, eu tenho que manter aquele aparato para poder realizar esse direito. Se eu tenho que realizar a educação de forma gratuita ao cidadão, eu tenho que ter um custo para manter aquelas escolas ou as bolsas via ProUni ou até mesmo financiamento estudantil para que os cidadãos tenham acesso à educação. Mas eu também tenho um custo para manter as instituições de primeira dimensão, os dos direitos fundamentais de primeira dimensão, porque se eu tenho uma necessidade de garantir a liberdade do indivíduo, eu tenho a necessidade de manter a sua segurança. Então, eu tenho um custo na manutenção da formação da polícia. Se eu tenho a necessidade de fazer a regulação da propriedade, eu tenho um custo que é na questão da manutenção do asseguramento de direito de propriedade, seja ele por via da polícia administrativa, seja ele por via da própria força policial, e dentre outros. Então, a tributação ela está intrinsecamente embutida na questão dos direitos fundamentais, sejam eles dos direitos que garantem a liberdade do indivíduo, sejam eles os direitos que garantem a realização social do indivíduo. Então, o terceiro setor ele passou, na última década, a atuar muito forte em conjunto com o Estado, principalmente para a realização dos direitos sociais. E isso tem um duplo impacto. Primeiro, porque nós vemos que o Estado sozinho ele é ineficaz para a realização do direito social e, por isso, ele necessita da ajuda do ponto de vista material das instituições do terceiro setor, e essa ajuda vem também subsidiar o Estado para que ele não incorra em violação à responsabilidade fiscal. Porque quando você atua em terceiro setor, o custo de pessoal, que é um dos grandes problemas para a administração pública ou para o administrador, passa a ser da instituição civil que está atuando na realização do direito social. E isso sai da folha do Estado, o que permitiu grande parte dos gestores no Estado brasileiro a se adequar à lei de responsabilidade fiscal.
Partindo disso, eu trago que, já que o Estado não é capaz de, sozinho, efetuar os direitos sociais, necessita que seja chamado o Estado, na verdade, necessita que a sociedade civil seja chamada a atuar diretamente para ajudar na concretização dos direitos sociais, principalmente do terceiro setor, porque se ele atuasse diretamente, ele teria o benefício da imunidade tributária recíproca e não arcaria com tributos. Quando eu chamo uma entidade que não tem fins lucrativos, que tem previsão constitucional de imunidades tributárias para atuar, eu ainda assim quero tributá-las. E esse é o grande ponto. Por quê? Porque as instituições do terceiro setor, elas possuem imunidades vinculadas na Constituição Federal. Seja elas de natureza tributária, que está prevista no artigo 150, inciso 6 da linha C da Constituição Federal, sejam elas incidentes sobre as contribuições previdenciárias, que estão embutidas no artigo 195, parágrafo 7º, também da Constituição. E as hipóteses de imunidade tributária são claramente já consonantes toda a doutrina, são regras de tributação que impõem uma não incidência qualificada do tributo. Em tese, o Estado nem sequer deveria poder criar o tributo para que seja cobrado dessas organizações. Só que, na realidade, na prática, não é isso que nós vemos. Só que para que vocês tivessem uma ideia, durante a pandemia que nós passamos do coronavírus, quem tirou grande parte dos municípios, e alguns eu acompanhei, do sistema de restrição de locomoção foram unidades do terceiro setor. Somente no Distrito Federal, uma única organização social montou 240 leitos em menos de 30 dias. Foi o que possibilitou o Distrito Federal a sair do lockdown em 2022. Então, nós vimos a importância que a sociedade civil é. São Paulo tem mais de 32 regiões. O município de São Paulo é dividido por região de saúde. Tem 32 regiões de saúde. Cada uma contendo 40, 50 unidades de gestão de saúde e todas essas geridas pela instituição do terceiro setor. E o terceiro setor, ele é mais eficiente na concretização dos direitos sociais do que o próprio Estado. Por quê? Nós sabemos que quando fazemos a realização de uma licitação ou de um chamamento público ao Estado, nós temos a previsão da exceção do contrato não cumprido, que mesmo que o Estado não nos pague, nós temos que aguardar 90 dias antes de possibilitar uma execução contra o Estado, e essa execução vir a formar um precatório. Quando se transfere a obrigação social para uma instituição do terceiro setor, apesar dela não ter uma finalidade lucrativa, ela é uma instituição privada, o que permite a execução direta e permite também a barganha de preços mais acessíveis e dos mesmos produtos diretamente com os fornecedores. E essas instituições se submetem à mesma fiscalização que o próprio Estado, porque elas se submetem à fiscalização do Legislativo, se atuarem no âmbito municipal, na Câmara de Vereadores, se atuarem no âmbito estadual, a Câmara dos Deputados, e se atuarem no âmbito federal, o Congresso Nacional, os tribunais de contas e o próprio setor das secretarias de saúde ou do Ministério da Saúde, que avaliam tanto a qualidade e a quantidade de atendimentos, que fazem a medição para que seja feito o repasse, quanto o próprio gestor direto, o próprio município, o Estado ou o Ministério da Saúde. Então, de todos os viés que nós possamos utilizar, a organização social ela é benéfica ao Estado e necessária hoje para o funcionamento do Estado e para a melhoria da concretização dos direitos sociais no Estado brasileiro. Qual é o grande problema? O grande problema é que, apesar de estar previsto na Constituição Federal o direito à imunidade, muitos entes, ainda assim, cobram a tributação.
e cobram de forma completamente ilegal, violando a Constituição Federal. Um exemplo mais gritante que nós temos disso é que, geralmente, para que a instituição possa formular uma parceria com o ente público, ele tem que se qualificar. Ou seja, o próprio Estado reconhece que aquela entidade é uma entidade do terceiro setor, uma organização social sem fins lucrativos, qualifica ela no município, publicando no Diário Oficial, e lhe cobra ISS pela própria atividade quando formula o termo de chamamento público, ou de parceria público-privado, ou no caso de dispensa. Que a dispensa do terceiro setor, para quem não sabe, não é uma dispensa, muitas vezes, simplesmente no caráter de inexigibilidade, mas é uma dispensa qualificada. Assemelha-se muito a uma tomada de preços. O terceiro setor inovou, o chamamento público também foi criado em detrimento da existência do terceiro setor e já englobado na nova lei de licitações. Para além disso, da questão do ISS, nós temos principalmente, e a grande discussão que se tem na área, é a imunidade incidente sobre as contribuições previdenciárias. Porque nesse viés, ainda mais importante, porque o terceiro setor vem para auxiliar o gestor a se adequar à lei de responsabilidade fiscal, produz um resultado social visível e, pela existência, pela modificação de um termo do artigo 150, inciso 6 da linha C, para o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, que é o termo entidades beneficentes, criou-se a Lei Complementar número 87 hoje, que chama-se SEBAS, que vincula a concessão da imunidade a uma certificação concedida pelo governo federal, chama Certificado de Entidade de Beneficência e Assistência Social, que é o SEBAS, que já foi objeto de duas ADIs anteriores, legislações similares, a 12.101, que era a legislação anterior a 187, passou 20 anos para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, foi declarado inconstitucional pelo recurso extraordinário 56667 e pela ADI 2028. Quando foi declarado inconstitucional, já havia uma nova lei em vigência, que o Conselho Federal da OAB entrou com uma ADI também, e agora já há uma nova lei, que é a Lei Constitucional 187 de dezembro de 2021, que somente permite a imunidade de contribuições previdenciárias para instituições que obedeçam aqueles requisitos para que se tenha o CEBA, Certificado de Identidade de Beneficência e Assistência Social. E só prevê para essas instituições educação, saúde e assistência social, negligenciando cultura, esporte, dentre outros institutos que permeiam o direito social e que deveriam estar incluídos na Lei Complementar 187, que também já tem seus vícios e que também já está sendo estudada a possibilidade do ingresso de uma DIN, inclusive pela Associação Nacional de Procuradores das Promotorias de Fiscalização, que eu tenha conhecimento, pela própria OAB Federal, dentre outras associações de âmbito nacional. Eu espero que tenha deixado claro meu posicionamento. O grande foco dessa declaração de constitucionalidade seria a desnecessidade da lei do SEBAS pela existência prévia de requisitos para a imunidade prevista no Código Tributário Nacional, em especial no seu artigo 14, que já é recepcionado como lei complementar. E acho que estou chegando ao meu tempo de encerramento. Eu vou encerrar a palestra e abrir para as perguntas e debates. Agradeço ao tempo, professor, e fico à disposição para os questionamentos. Muito bem, te agradeço, Fetício, porque de fato é um tema que a gente não está acostumado a tratar, né? Especialmente no grupo, né? E mesmo a minha disciplina, que é mais voltada aos direitos fundamentais em geral, né? E não ao viés tributário, né? Que é o teu viés principal, o teu foco aqui, né? Nós temos o professor
que trata dessas questões, incluindo das imunidades, enfim, né? Que é o professor Paulo Calhendo, né? Mas esse vínculo, evidentemente, que ele estabelece, né? Ele obviamente é de interesse recíproco, né? Tanto na área do direito tributário, quanto, particularmente, na área dos direitos fundamentais e, em especial, os direitos sociais, como tu acabaste de bem demonstrar, né? Então, é evidente que estamos falando de instrumentos de realização de efetivação de direitos sociais. Existem vários instrumentos, um deles, evidentemente, né, conforme também tua proposta, né, a garantia das imunidades tributárias, previsto na Constituição, né, de modo a incluir as organizações sociais, assim chamado terceiro setor. Né? Me parece que é a aproximação principal tua. Né? Aí é uma pergunta específica, Tico, né? Com relação a essa impossibilidade do legislador estabelecer requisitos prévios, né, para as organizações sociais do terceiro setor, né, de modo que elas preenchem os requisitos das entidades beneficiárias, especificamente imunidade em relação às contribuições sociais, né, como tu mencionaste, o artigo 195. Né? Me parece que, se eu entendi bem, né, aí a pergunta específica, né, a qualificação como organização social do terceiro setor deveria bastar em si mesma para para a incidência, de forma geral, né, do sistema de unidades tributárias de contribuições sociais previsto na nossa Constituição. É correto esse meu entendimento com relação à sua proposta? Professor, o que acontece? Limitações constitucionais ao poder tributar só podem ser veiculadas por lei complementar. Esse foi o objeto das duas, um dos objetos, o objeto formal, das duas declarações de inconstitucionalidades anteriores, da 9.738 e da 12.101, que não chegou nem sequer a ser julgada, que foi realizado e promulgado a Lei Complementar 187. O que eu entendo é que é desnecessário e ilegal, aí eu não vou nem do ponto de vista inconstitucional, porque trata apenas da formalidade, mas vou do ponto de vista material, de que sejam, de forma infraconstitucional, por intermédio de uma lei complementar, aduzidos novos requisitos, sendo que nós já temos o Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituição de 88, apesar de ser de 66, como lei complementar, que estabelece os requisitos da imunidade e já regula a imunidade incidente sobre tributos. Então, nós temos os tributos regulados pelo Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar e que tem o viés material de dizer ou não quem é ou não beneficiário dessa imunidade. E nós temos uma lei complementar para regular a imunidade, que é, na verdade, um sistema de concessão de certificado, só que a administração pública vincula esse certificado à concessão da imunidade sobre a contribuição previdenciária. Então, eu defendo que o Código Tributário Nacional é suficiente do ponto de vista formal e material para regular as imunidades, seja ela tributária ou previdenciária, até para que nós não tenhamos dois pesos e duas medidas, porque contribuição foi julgada como tributo. Então, nós temos, dentro do artigo 150, a regulação pelo Código Tributário Nacional e por uma mudança de termo, uma contribuição que foi julgado como tributo, que é considerado tributo pela teoria pentapartite, e ainda assim ela tem, por um único termo, a necessidade desse certificado que impõe diversos requisitos que limitam as pequenas e médias organizações sociais de atuarem. Então, a minha defesa é justamente nesse sentido, no que concerne às contribuições previdenciárias do artigo 195, parágrafo 7º. Eu considero que é desnecessária essa legislação, tendo em vista que nós já temos uma legislação que preenche ambos os requisitos constitucionais e infraconstitucionais para tal, que é o Código Tributário Nacional.
por intermédio do artigo 14. Bem, não, então, captei o sentido, né? Também isso é importante deixar bem claro, né? A tua tese aqui, né? E que, obviamente, tem, já falamos, tudo a ver com a realização de direitos fundamentais sociais, né? Me parece também que é um ponto relevante, né, a ser considerado, né? Que, nesse caso das imunidades, né? Tu estás propondo, portanto, me parece, né, uma leitura extensiva, né, dos termos da Constituição, seja no artigo 5º, seja no artigo 195, né, não uma leitura, evidentemente, restritiva. Né. Está certo esse ponto de vista? O que eu proponho, na verdade, é que o legislador constituinte, ao estabelecer em sede constitucional, e nós sabemos que a nossa Constituição ela é uma Constituição analítica, ou seja, ela não se estendeu apenas a pontos fundamentais do estabelecimento do Estado dos direitos fundamentais, mas ela foi além. Quando ela vai além, estabelece as imunidades para as organizações sociais, ela quer fomentar essa atividade. E quando eu venho infraconstitucionalmente e limito a utilização desses direitos, eu estou violando a Constituição Federal. Quando eu estabeleço requisitos não pré-existentes que visam limitar a criação e a utilização e a ampliação dessas instituições, eu violo a Constituição Federal de forma material. Por quê? Porque eu já tenho, desde 1988, o legislador constituinte achou necessário colocar isso em 2 artigos, em 2 capítulos diferentes, a previsão da imunidade. Então, defendo o quê? Se não existe Estado social sem Estado fiscal, o legislador constituinte, ao estabelecer o Estado fiscal e as bases primárias desse Estado, levou em consideração a necessidade de atuação conjunta da organização da sociedade civil junto ao Estado para a concretização dos direitos sociais. Bem, e uma última pergunta minha, né? Porque aí também pode ser que provavelmente haja perguntas do grupo, né? Com relação ao cumprimento dessa função de um claramente social, dessas organizações sociais. Claro que aqui o social de organização social não é o mesmo social do cumprimento da função social, né, que é a realização de direitos sociais. Né. Evidentemente, o requisito dessas organizações, portanto, o pressuposto de existência, né, e a condição, digamos assim, de possibilidade de elas serem reconhecidas, né, é que, de fato, cumpram essa função social. Tá? E me parece que a unidade, então, nesse caso, realmente só faz sentido se a organização social cumpre, de fato, essa função social. Tá? E como é que fica o caso de organizações sociais que claramente não cumprem essa função social, né? Ou a cumprem de forma manifestamente deficiente, né? Porque elas também, então, se aplicaria o princípio, né? E o critério da proibição de proteção insuficiente de direitos fundamentais, né? E se isso acontecer, a imunidade perde o sentido, a razão de ser, seja integralmente, seja parcialmente. Né? E nesse caso, a organização social não cumpre a sua função social, que é um pressuposto, na verdade, da concepção de imunidade, né? Como é que fica? Ela deixaria, ela poderia ser, obviamente, como disseste, controlada, né? Ela poderia ser desconstituída, penalizada, né? Ou, né, uma forma de fiscalização não seria a de suspender, ou pelo menos parcialmente suspender, as imunidades concedidas até que a organização social venha novamente a atuar de forma, obviamente, exigida constitucionalmente, né, e legalmente, no sentido de efetivar a sua função social. Né? Não sei se eu me expliquei bem, né? Mas se é por aí a minha observação, e claro, e pergunta, né,
associada. Sim. Professor, na verdade, o que eu defendo não é uma ausência de regulação, é a existência prévia de regulação que está prevista no Código Tributário Nacional. Para que se tenha o direito à imunidade tributária, a organização social, a organização do terceiro setor, ela tem que ter uma associação sem finalidade lucrativa, não pode distribuir nenhuma parcela de seu lucro a qualquer título para qualquer membro de seus associados, não pode fazer nenhum investimento que não seja fora do Brasil e tem que designar no seu ato constitutivo que, em caso de dissolução, seu patrimônio seja transferido para uma outra organização social. Isso é a regulação que existe no Código Tributário Nacional. Do ponto de vista prático, essas organizações, elas se submetem, apesar de serem instituições privadas, elas transitam pelo direito público. Ou seja, elas transitam pelo direito constitucional, administrativo e tributário. E estão sujeitas à fiscalização de todos os órgãos competentes relacionados àquele ente público em que ela se subroga na função social. Inclusive, quando se trata de tributação, as secretarias de Fazenda e a Receita Federal. No caso específico dos tributos federais, havendo uma fiscalização que, caso constate que uma instituição social ela está em desacordo com algum daqueles requisitos previamente estabelecidos para a concessão da imunidade, que nesse caso a imunidade tributária ela é presumida, de acordo com o artigo 150, inciso 6, você declara que ela é, e você obtém o benefício. Você tem o ato de suspensão da imunidade tributária, da qual o recurso não comporta efeito suspensivo, e você tem a autuação durante o período em que foi efetivada a fiscalização, inclusive com multa, que pode chegar a 225%. Geralmente oscila na faixa de 150%, na questão da esfera federal. Entendi. Então, mas, na verdade, então, claro, é uma pergunta bem informativa, como disse, nós não somos versados na matéria específica, né? Então, é claro, essas complementações, né, são importantes para a gente compreender o sistema. Mas, pela tua resposta, né, implicitamente, porque não chegaste a tocar nesse assunto, né, que era o cerne da minha pergunta, né, que é diferente. A minha pergunta não é no sentido de que ela possa ser controlada em relação, e até multada, até ter a imunidade suspensa, né, que a que não se inclui, pelo fato de não cumprir aqueles 4 requisitos. Né? São 4, se não me falha a memória. Né? Sim. O que eu estou falando é outra coisa. É a instituição que cumpre os 4 requisitos, mas não cumpre sua função social. Porque o fato dela cumprir atender os 4 requisitos não quer dizer que ela esteja, de fato, realizando direitos sociais de uma forma compatível com o espírito dela. Aí diz, ó, é uma presunção. Né? É uma presunção. Né? Perfeito. Né? Acho que tem que ser esse modelo, porque senão já se parte antecipadamente, né, praticamente uma visão de má-fé, né, em relação à criação e funcionamento dessas organizações. Eu concordo com a presunção, né, mas a minha tese, que eu usaria afirmar no mínimo para discussão, é de que não basta atender os requisitos formalmente que estão previstos no Código Tributário. Né? Essa presunção poderia ser revertida, se a juris tantum, não juris et jure, como nós costumamos dizer, né? Em juridiquês, né? Portanto, uma presunção relativa, em que poderia ser, obviamente, revertida caso a entidade, apesar de atender aqueles 4 requisitos, não cumpra de fato a sua função social. Né? Essa é a minha colocação. Né? Ela vai além, né, dessa perspectiva de apenas cumprir aqueles 4 requisitos. Uma coisa que você pode verificar a posteriori. Né? A posteriori. Né? Então, isso tem algum elemento, digamos assim,
de plausibilidade ou está de alguma forma embutido, né, também nos 4 requisitos, não me parece que esteja, mas pode ser que esteja e, né, eu não saiba disso, né, então nem nós saibamos disso. Professor, nesse caso aí, não. Aí, nesse caso, nós regredimos e vamos para o direito administrativo. Quando a instituição ela atua em consonância com a instituição do Estado, seja município, Estado, Distrito Federal ou a União, caso ela viole ou faça o desvio de finalidade e não cumpra a sua função social, existem as sanções administrativas, inclusive a idoneidade, a que ela se submete, que pode ser aplicada pelo gestor ou por qualquer entidade que a fiscalize. Então, nesse caso, se não houver o cumprimento da função social na efetiva realização da atividade, nós não estamos falando de uma questão sobre a imunidade tributária, estamos falando da própria questão da possibilidade que o gestor tem de aplicar sanções, seja ela de glosa, com retenção de pagamento, exclusão de pagamento por não atingir, seja ela mais grave de idoneidade, que impede que a instituição possa fazer futuros, rescinde o pacto realizado e impede que a instituição possa fazer futuros pactos com outras entidades do Estado. Muito bem, então isso me esclarece bastante a questão, né, de que a questão que o cumprimento da função social ele existe, é um requisito, evidentemente, para o funcionamento, né, das instituições, pelo menos de uma certa forma, né, e que só todavia ele não tem relação direta com a questão de imunidade tributária, né, que inclui, obviamente, as contribuições sociais, o que realmente está corretíssimo, né, essa jurisprudência pacificada, né, consolidada há muito tempo pelo próprio STF, né, mas pela via administrativa, do jeito administrativo e, obviamente, dos seus órgãos de controle, né, de fato, ela pode ter punições, né, bastante, inclusive, significativas, né, e impactantes, se ela acabar também não cumprindo sua função social. Né? Então, um sistema duplo de controle. Né? Nós temos benefício da imunidade tributária, mas, ao mesmo tempo, temos, que é vinculado só ao atendimento dos 4 requisitos, nós temos também, simultaneamente, um sistema de controle e sancionamento pelo não cumprimento da função social, só não pela via tributária. Né? Então, acho que eu captei bem, né? Mas acho que essa complementação é importante, né? Porque ela está ligada justamente ao cumprimento da função, que é a condição de, na verdade, de se reconhecer, né? O pressuposto para que reconheça de fato, né? Digamos assim, vantagens, né? Mas na verdade compensam, né? Outras coisas, né? Justamente o déficit da atuação do Estado e a impossibilidade do Estado realmente cobrir sozinho todas as demandas, né? Que pode ser maior ou menor conforme o Estado, né? Evidentemente. Né? Nós, antes na palestra, vimos que na França, né? A estrutura executiva, administrativa, né? Digamos assim, que aqui agora lá senso, inclui a social, né? Etc., ela evidentemente é bastante operante e, obviamente, isso torna a questão do terceiro setor, né, no mínimo, bastante diferenciada, né, quanto à natureza de sua atuação, ou talvez não tenha tanta relevância prática, né, para a execução de políticas públicas e realização de direitos sociais, como tem em países como o Brasil, né, pela sua grandeza, pelas suas desigualdades, pela sua, evidentemente, maior, digamos assim, dificuldade em captar recursos, né? Provavelmente pela maior dificuldade de gestão, né? E de execução. Né? Claro que aí as parcerias, especialmente o terceiro setor, ganham, né? Necessariamente e de forma obviamente adequada, né? Maior relevância. Né? Me parece que é nessa linha, né? Que também se pode situar a questão. Uhum. Na verdade, a expressão terceiro setor e o terceiro setor como entidade foi criado nos Estados Unidos.
nós temos um termo nos Estados Unidos chamado accountability, que assemelha-se, não há uma tradução exata, mas assemelha-se a uma responsabilidade social que os próprios americanos têm de fazer parte de tudo aquilo que rodeia a sua sociedade. Ou seja, é a função de fazer parte do grupo do condomínio, do grupo escolar. Então, a sociedade civil organizada, como o terceiro setor, em uma forma muito mais ampla, teve início com esse pensamento do accountability nos Estados Unidos. E nos países, assim como o nosso, que existe uma grande discrepância entre a realização de direitos sociais, ele tomou o viés de atuar em coparticipação com o Estado. Ou seja, ele atua porque ele é necessário. Porque os sistemas de organização, como eu falei, o sistema de organizações não governamentais, que são também organizações sociais, existe desde a década de 90. Existiam subsídios específicos, mas não existiam tanta formalização de contrato e até mesmo a necessidade de atuação do terceiro setor, como houve de 2012 para cá. Então, a organização da sociedade civil, ela existe há quase 30 anos, mas no Brasil se deu a necessidade de uma atuação mais forte e abrangente nos últimos 10 anos. E tem sido um sistema que tem funcionado. Se você verificar uma mesma entidade paralela, que seja realizada pela administração pública direta e que seja realizada por uma entidade do terceiro setor, você vai ver que a entidade do terceiro setor se assemelha muito no Brasil a instituições de direito privado. O que nos Estados Unidos nós vemos que a qualidade das instituições públicas são extremamente satisfatórias. No Brasil, infelizmente, não. Nós necessitamos da qualidade de instituições de direito privado. E essas instituições do terceiro setor se assemelham e muito às instituições de direito privado. Entendi. Espero ter ficado claro, professor. Não, e também essa lembrança de que essa concepção surgiu nos Estados Unidos, como também as parcerias que eu boto em relação com isso, público-privado, né? Também é uma concepção que se desenvolveu muito fortemente nos Estados Unidos, né? Com certeza. Bom, gente, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, que eu acabei monopolizando, né? Mas acho que isso também foi mais uma forma de provocar o Etiles a complementar, né? O conjunto de informações que são importantes para que nós tenhamos o quadro geral, pelo menos, né? Que ele pretendeu nos apresentar. Então, não sei se mais alguém tem, nós estamos já com 12h51, mas há tempo para mais alguma outra pergunta, né? Que possa ser feita. Né? Por exemplo, né? Temos aqui o Emanuel, né? Que trabalha com e o Ítalo. Vou pegar o Ítalo e o Emanuel. Né? Peguei vocês como cobaia, né? No bom sentido. Né? O Emanuel está trabalhando com energias renováveis, no seu doutorado, e o Ítalo, né, que está prestes a finalizar o seu, né, está trabalhando com a questão dos movimentos migratórios, né, e, obviamente, de diversos problemas jurídicos também, constitucionais, internacionais ligados a essa questão. Né. Aí eu pergunto, né, no âmbito é uma novamente informativa, né, se o Ítalo e o Emanuel, né, não teriam aí alguma possibilidade de trabalhar também com essa construção ONGs nós sabemos que temos, né? ONGs nós sabemos que temos, né? Mas dessas organizações típicas daquilo que se chama de terceiro setor, né? Que tem uma relação aqui que eles já pelo menos detectaram, né? Que possa ser respeito, né? Já peço a eles se manifestarem. Professor, eu tenho uma experiência aqui com Sebas, né? Foi interessante a palestra que eu me lembrei desse episódio. Muito assim, essas entidades, elas achavam no início que os municípios poderiam resolver esse problema dos certificados. Depois a legislação veio e trouxe os Ministérios da Educação, né? Assistência Social, como emissores. Imaginando isso para a energia renovável, já tem muito o terceiro setor atuando na distribuição dessa energia
para comunidades carentes, né? Quilombolas, setores indígenas. Aqui no Piauí, isso já é uma realidade pela Universidade Federal. Ela já faz isso. Mas ela encontra dificuldade quanto às questões tributárias, porque acaba sendo um valor superior do que um projeto de pesquisa poderia suportar. Então, talvez os convênios existindo, através do selo dessa magnitude que é o SEBAS, né, dentro dessa área de renováveis, poderia ser uma solução para energia mais baratas e acessíveis nessas comunidades, tipicamente que elas precisam ter essa atenção maior, né? Eu Entendi. imaginei isso já. Então, aqui, tu achas que é É bem-vindo, viável, né? Bem-vindo, sim. né? Uma Ter atuação um selo desse tipo mais para olhar dentro, porque os convênios, o grande momento do selo é ter convênios, né? O terceiro setor você tem um convênio com ente público, porque ele tem um certificado de utilidade pública, porque ele já tem mais de 12 meses atuando nisso. Então, se isso fosse levado para o olhar da energia renovável, talvez a gente alcançasse essas comunidades hipossuficientes aí, né? entendi. Vou deixar o Ítalo também formular alguma coisa, né? Alguma coisa relacionada ao setor, né? Que é a atual atenção dele, tem outros também, evidentemente, mas ao foco, digamos assim, da pesquisa dele no doutorado, né? E depois a gente pode fazer uma observação geral daí em relação às duas, né? As duas questões, para depois, assim, nós encerrarmos. É um Então, tema, é um tema de fato muito instigante e de fato essa questão tributária eu não atuo assim de forma mais concreta, né? Mas surgiram várias dúvidas ao longo da exposição que foi muito bem colocada pelo palestrante, muito bem ilustrada, né, esquadrinhada. Essa questão também com um gancho que o professor Ingo, ao longo da palestra, também apontou, né, essa questão do cumprimento da função social, para além daqueles requisitos legais de Constituição, né, da ONG ou do terceiro setor, a questão da contabilidade também, principalmente no que se refere ao número de, por exemplo, ONGs que existem no Brasil registradas formalmente, né? Eu dei um Google aqui rapidinho e, a princípio, o IBGE constata que há quase 1 milhão de ONGs no Brasil, né, registradas formalmente, né? Grande parte delas recebe recursos públicos para sua concretização. Se eu fizer aqui uma divisão pelos municípios brasileiros, dá em torno de 200 ONGs para cada município brasileiro, né? E eu, de fato, com esse contingente tão significativo, eu esperaria uma eficácia mais impactante em termos de direitos, né? Não só direitos sociais, mas uma melhoria do Estado Social brasileiro, né? Então, o que me coloca assim, em dúvida é se de fato existe essa eficácia tão importante no que se refere às ONGs, em específico, né? Se o Estado de fato não é o melhor gestor, o melhor concretizador no que se refere a essa discrepância, né? E como é que a gente pode fiscalizar efetivamente 1 milhão só de ONGs, né? O terceiro setor, ele extrapola a questão da ONG específica, né? Como é que se pode de fato fiscalizar 1 milhão de ONGs num território vastíssimo como é o Brasil, né? E regiões de difícil acesso, como a Amazônia, por exemplo, de forma a justificar essa imunidade tributária, que a princípio até pode ser objeto de restrição legislativa, como qualquer direito fundamental, né? Esse, pelo menos, é um postulado básico da teoria geral dos direitos fundamentais. Então, seria mais ou menos essa questão assim que eu não consegui, de fato, concatenar. Eu gostaria, se possível, que o palestrante pudesse me dar um retorno assim, em termos de como é que a gente podia equacionar essas incompreensões assim que eu pelo menos depreendi da palestra. muito bem, agradeço aos dois, né, Manuel e Ítalo, colocaram questões muito importantes, né, estratégicas, inclusive, né, no sentido realmente macro, né, que são de interesse, de fato, nacional, e também, obviamente, um ponto aí de crítica, né, de reflexão sobre o que, de fato, se passa, né? Eu não conhecia esse número de ONGs, né? Sabia que era grande, mas também não fiz uma pesquisa específica, nem consultei o professor Google, né? Nesse sentido,
mas ele realmente revelou aí um dado, né, que é, na verdade, oficial, do IBGE, né, não é simplesmente alguém postou isso no Wikipedia, no Google, né, em obviamente, algum um provedor de conteúdo, né. A ETIDES, então, para finalizarmos, a tua manifestação sobre as duas intervenções dos nossos doutorandos. Ó, primeiro, eu vou responder, Manuel. Manuel, energia sustentável e renovável, na verdade, poderia ser um objeto muito mais vasto em relação às organizações sociais. Mas, para você ter uma ideia, isso não foi contemplado no SEBAS, porque o SEBAS contemplou saúde, educação e assistência social. E não necessariamente, para que você tenha um convênio com a administração pública, você precisa que você tenha um SEBAS. Muito pelo contrário, o SEBAS ele é relevante hoje na questão da imunidade da contribuição previdenciária, porque tanto o município quanto o Estado quanto a União, elas concedem, hoje já não tanto, mas o título de utilidade pública. E os convênios são feitos e podem ser feitos sem a necessidade do SEBAS. A diferença é se a contribuição previdenciária está sendo concedida somente via esses certificados. Então, se não existisse, não seria até um incentivo para ampliação dessas organizações sociais que visem a utilização e a concretização de energias renováveis? Aí eu respondo sua pergunta com uma mesma pergunta. Nós temos que sempre penso, logo existo, certo? E quanto à questão das organizações não governamentais, nós temos que entender que ONG é gênero, que envolve associações e fundações. Nesse caso, o fato de existirem mais de 1 milhão de ONGs, além de eu já ter dito que elas podem ser fiscalizadas por todos os órgãos de fiscalização da administração pública, nós temos 1 milhão de ONGs, mas nós temos 180 milhões de cidadãos brasileiros votantes, que qualquer um, na verificação de uma irregularidade, pode ingressar com ação popular em defesa do patrimônio da administração pública. E relevantes a essas, existem, por exemplo, organizações de bairro, que são associações sem fins lucrativos, que não fecham nem convênio, nem parceria, nem nenhum tipo de contrato com a administração pública. Dessas você vai ter várias. Eu faço parte da Associação Comercial da Bahia, que é uma associação sem fins lucrativos que também não faz contrato com a administração pública. O próprio IDP, que a gente participou de uma palestra, é Instituto de Direito Público, é formado como uma associação sem finalidade lucrativa. Para você ter uma ideia, como o universo é restrito, há 4 anos atrás, no município de São Paulo, existiam 30 municípios de São Paulo, existiam 32 regiões de saúde e 40 organizações sociais qualificadas no município, devido à restrição da lei de qualificação do próprio município. Então, essa questão do número de ONGs não reflete diretamente as organizações sociais que fecham contratos com a administração pública para subrogar na questão de um recebimento de uma parcela do ente público que seja passivo de fiscalização. Ou existe também o Albert Einstein. É uma instituição sem fins lucrativos. O Hospital Irmã Dulce, aqui da Bahia, é uma instituição sem fins lucrativos. Recebe o SUS pelo atendimento prestado. Há um convênio, mas não há extensões de parceria. E para aquelas em que o cidadão haja necessidade de fiscalização, a qualquer momento nós podemos entrar com ação popular. Qualquer um de nós. Eu espero que eu tenha respondido satisfatório as 2 perguntas. Eu agradeço, de fato, essa questão da quantidade também me preocupa, né? E acho que ela é relevante, sim, mas obviamente aqui, bem explicaste, né? Tem uma diferença muito importante entre as organizações sociais propriamente ditas, né? Que é das quais trataste hoje, né? E das ONGs, né? Tem também um regime, vamos em parte diferente, embora em lato sensu também seja terceiro setor, mas eu de certa forma
não deixe de compartilhar com a preocupação do Ítalo, porque significa uma ONG para cada 180 habitantes, né? Ou eleitores, ou 220 habitantes, né? Isso é preocupante, sim, porque essas são recursos públicos, né? E a situação realmente é impossível, e essa quando nós temos o direito à ação popular, ela é bonita, Etides, mas nós sabemos que quase ninguém entra, primeiro que não sabe, e segundo porque também acha que está ruim, mas não reclama, né? É claro que também ele pode representar o Ministério Público, né? E que pode, então, evidentemente, iniciar um processo de fiscalização, até mesmo em diversos níveis, né? É claro que existem outros meios, né? A ação popular, a gente, é importante, concordo, eu concordo que ela é subutilizada no Brasil, né? Ela é subutilizada, é um instrumento importante de exercício da cidadania, de controle social, né? Então, eu concordo que deveria ser mais utilizada, né? E é um instrumento que pode ser utilizado de fato, isso concordo contigo, né? Mas a gente sabe que, na realidade, isso funciona bem assim. Mas, independente disso, né? Eu acho que a tua explicação com relação ao terceiro setor, organizações sociais, segue essa tipologia, né? Que foi apresentada por ti hoje, né? Ao longo desse nosso momento aí de encontro, né? Eu acho que eu achei ela, de fato, explica aí, basicamente, né? Algo que foi colocado, né? Tanto pelo Emanuel quanto pelo Ítalo, né? Mas acho que provavelmente há questões em aberto, como sempre vai haver, né? Como sempre vai haver, e é por isso, né, que a gente pode estudar, pode fazer pós-doutorado, pode fazer doutorado, pode fazer mestrado, né? Entre outras tantas coisas, né? Só na academia, né? E aí também mostra a função social da academia, né? Que se debruça, evidentemente, sobre uma miríade, né, de problemas, né? Que inclusive vão além, obviamente, do jurídico, porque o impacto jurídico, evidentemente, acaba sempre sendo, de algum modo, obviamente, social, né? Lá tem isso. Bom, da minha parte, sim, eu estou satisfeito. Nós temos agora 13 horas e 5 minutos, está mais na hora de concluir. Aí eu te passo a palavra também, evidentemente, para a tua conclusão e alguma coisa que queiras dizer, né? Antes de fumar o cigarro, né? Aquele tradicional, né? Que precede, né? A execução, no caso aqui, a execução da nossa tarefa, né? Que é o nosso encontro do grupo, né? É, é, o objeto dessa palestra, como eu já havia mencionado anteriormente, foi objeto de uma apresentação no último Comped. Eu estava na Argentina até domingo de noite. Eu vou passar para o Lourenço, caso vocês queiram Sim, aprofundar no assunto, o artigo publicado. Eu preparei o material, infelizmente não consegui colocar aqui, tecnologia não é muito meu forte, mas eu também vou compartilhar com o Lourenço para que ele compartilhe com o grupo. Eu agradeço a receptividade que eu tive de todos na última semana e eu concluo dizendo que grande parte da aula da exposição de hoje foi sobre a função social, ou seja, a concretização de direitos sociais. E se nós temos e precisamos que a sociedade civil organizada atue em parceria com o Estado, nós não podemos limitar benesses constitucionais que foram pensadas dessa forma na Constituição para que isso aconteça. Senão, nós estamos caminhando em um retrocesso ao que os legisladores constituintes de 88 pensavam. Então, esse é todo o objeto do meu estudo nesse pós-doutorado, que é a utilização da tributação. Ela deve ser vista como um fomento para a criação de organizações sociais. E, nesse sentido, nós não podemos criar limitativos, nós temos que criar instrumentos de fiscalização, caso haja algo errado. Mas nós devemos dar a essas organizações sociais a presunção juris tanto. Por quê? Porque a finalidade dela é única e exclusivamente a concretização dos direitos sociais. Eu agradeço a todos pela presença, agradeço em especial ao professor Ingo pela recepção desse estudo de pós-doutorado e por todo
toda a atenção dispensada a mim durante esse último ano. E muito obrigado a todos e tenham todos uma boa tarde. Obrigado, Tides, né? Obrigado, gente, pela participação, né? Tantos que são internos, né? Tantos que são externos, mas pelo grupo acabo se internalizando também, né? O nosso processo aqui. Tides, ótima semana, né? E ficamos em contato, né? Então, um abraço, gente, e estou por encerrada, né? A nossa sessão, né? Tchau, tchau. Um abraço. Muito bem. Eu acho